Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde e quando quer que você esteja ouvindo o nosso podcast. Esse é o Makers Gonna Talk, um podcast sobre cultura maker, educação criativa, ambientes inovadores de aprendizagem de um modo geral e tudo o mais que permeia esses assuntos. A cada episódio, a gente bate aqui um papo com fazedores, professores, educadores, artistas e qualquer outra pessoa que ande fazendo aí diferente para fazer a diferença em seu contexto. Hoje a gente tem presentes ilustres também de novo, só que hoje a gente está com prata da casa, começando pelo Rod Teixeira, nosso Maker Specialist. Tudo bom, Rod? Tudo bem, Sora, tudo bem. Olá para quem estiver ouvindo, nos assistindo. É sempre uma alegria estar aqui, né? Eu fico super animado, né? E hoje é Just Family, mas é família muito importante para a gente, né? E gente, bom, gente boa, com certeza. Gente boa, né? Eu estou aqui também com o meu amigo, meu irmão de outra mãe, de outro pai, Vander Filho, coordenador dos nossos Resource Centers aqui na Casa Thomas Jefferson. Seja bem-vindo, irmão. Tudo bom? Tudo bom, Soraya? Tudo bom, Rod? Como é que vocês estão? Boa tarde para quem estiver vendo à tarde, ou bom dia para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente de dia. É um prazer a gente conversar. O Makers Gonna Talk é sempre uma pílula muito interessante de novidades e é sempre um prazer estar junto com vocês para a gente conversar. Hoje eu fiz algo inusitado para esse podcast, coisa que normalmente eu não faço. Minha equipe que me conhece aqui sabe, meus convidados que geralmente vêm aqui para o Makers Gonna Talk já sabem. Hoje eu não fiz roteiro, Rod, não fiz roteiro. Não Ah, fiquem mas é bom, é bom. escandalizados. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Vander e com o Rod, bem freestyle hoje, mas é um assunto que eu gosto muito, por isso que eu chamei o meu irmão querido de coração, que hoje a gente vai falar aí sobre ambientes inovadores de aprendizagem, principalmente envolvendo aí unidades de informação, ou como a gente pode chamar aí mais comumente, bibliotecas, né? E eu trouxe o Vander exatamente porque o Vander, ele veio de um contexto de escola bem tradicional, né? Escola particular, de cunho religioso, né? E caiu aqui nos Resource Centers do Thomas Baker, no auge da nossa ressignificação para uma proposta nova e buscando realmente novos horizontes. Antes de mais nada, Wander, me conta para mim como foi essa virada de chave aí, o que aconteceu? É curioso, Soraya, porque eu vinha de um momento de ressignificação da minha atuação dentro de escola. E quando eu achei que eu já estava, né, indo longe nesse processo, acontece de eu chegar na Thomas. E aí eu vi que eu precisava chegar um pouco mais para poder ressignificar de uma maneira realmente poderosa a minha atuação. Então, é interessante como, às vezes, a perspectiva ela é uma coisa fundamental para você saber o quanto ainda é necessário para você conseguir alcançar certas práticas, conseguir alcançar certos entendimentos do que seria inovação e de como botar a criatividade em função da inovação onde a gente trabalha e no que a gente está falando, unidade de informação, bibliotecas, makerspace, né, espaço de aprendizagem no geral. Então, foi foi uma coisa muito... E eu sei disso porque a gente se conheceu informalmente na medida que você visitava a escola e fazia parcerias com a gente, e a maneira como a gente te acionava, né, Foi mesmo. na Thomas para procurar a inovação, né? Mas à medida que eu entro na Thomas, foi tanto quanto, se brincar, um pouco mais desafiador me ressignificar. Então, é a formação ao longo da vida que não vai acabar nunca. Né? Isso é muito interessante. E é difícil, Vander, a gente definir, assim, às vezes, o que que dá para fazer e o que que a gente consegue alcançar se a gente não vê o que está acontecendo lá fora. Se a gente não vê o que que o vizinho está fazendo, o que que o outro está fazendo, o que que as escolas estão fazendo, porque é a partir daí que a gente vê
possibilidades, né? Eu acho que aconteceu muito comigo isso também, de eu trabalhar nesse ramo de tecnologia e educação, e quando eu chegar no Thomas Maker, eu ver, assim, realmente o que estava sendo feito fora daquilo que eu estava trabalhando, né? E aí realmente abre olhos, assim, e é meio que você olhar, assim, para um negócio infinito, né? Aquele espelho infinito que vai só aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais fundo, né? Pois é. Aí, assim, o Wander falou, inclusive, dessa questão, né, de, de como, a princípio, ele precisou despertar o que é inovação em si, né? Ou seja, e o Rod fala agora da questão de repertório, de você conhecer novas práticas e tudo mais. E aí, eu pergunto para vocês dois, o que a gente pode se considerar como sendo inovação, né, em bibliotecas e unidades de informação, Wander? Soraya, eu acho que muito da inovação dentro das bibliotecas vai passar pela compreensão da sociedade, da comunidade local, da relevância do serviço que está sendo oferecido para aquela comunidade, para aquela cidade, para aquele bairro, enfim. É claro, todas as instituições têm as suas missões, né? Cada uma delas tem a sua missão, dependendo da maneira da classificação né, dessa unidade de informação, dessa biblioteca, se ela é escolar, se ela está inserida no contexto de uma universidade, se ela está inserida no contexto de uma instituição pública ou privada, enfim, tudo vai passar pela missão. Mas, às vezes, a missão ela pode ser ressignificada também. E a percepção da comunidade é um elemento poderoso para definir essa inovação. E essa inovação ela vai acabar passando também pelo grau de relevância do que está sendo oferecido para essa comunidade. Então, você pensar na sua comunidade e nas necessidades que ela tem, ela vai te demandar ousadia para você levar a cabo qualquer desenho que venha a partir dessas necessidades. Eu acho que a gente pode começar conversando por aí, né, para pensar em inovação em unidades de informação. Tem toda essa questão que eu vejo muito, né, de você realmente olhar para a sua comunidade, né, para o seu contexto aí informacional e perceber essas necessidades, mas também trazer de encontro a elas como você pode atendê-las com iniciativas que vão além do óbvio. Aí eu acho que a gente consegue explorar a questão da inovação, né? Não continuar chovendo no molhado e pensar em formas realmente diferentes de atender as necessidades desse usuário. Seria isso? Eu queria, antes do Rod dar a contribuição dele, eu queria só reforçar. É exatamente isso, Soraya. É a inovação na prática, assim, porque, vamos lá, falando de unidades de informação, e eu até vou ser um pouquinho ousado em colocar os museus dentro dessa categoria também, né, como essas unidades também. Às vezes, a gente acha que só disponibilizar alguma coisa é o suficiente. E não é, na grande maioria das vezes, a gente sabe que não é. Disponibilizar um curso, disponibilizar um acervo, disponibilizar o que quer que seja. Às vezes, a gente precisa descer a níveis no sentido de buscar as pessoas, de buscar a comunicação, de buscar realmente atingir, impactar a comunidade de uma forma que sai do óbvio, que sai do tradicional, que sai do que a gente aprende num banco de universidade. Porque, na maioria das vezes, isso não vai atender. Você precisa realmente descer, botar a mão na massa e assim, desculpa o trocadilho, né? Nós trabalhamos na Thomas com essas metodologias, com esse mindset, e é isso mesmo, é botar a mão na massa, sair do óbvio, ultrapassar, ser ousado e buscar relevância. Então, é bem por aí mesmo. Eu acho que quando a gente vai falar sobre como é que isso vai impactar positivamente, eu acho que passa por aí também. Então, tem um filme maravilhoso chamado I, Daniel Blake, que é um filme que vai mostrar um pouco da vida
desse personagem, ele quebrou o braço e ele precisou buscar o seguro de trabalho, e era muito difícil transpor a burocracia, e ele precisou, nunca acessou a internet, nunca acessou um computador, porque não era a prática da vida dele, e ele precisou acessar o site do governo para poder fazer o cadastro dele e acessar o seguro-saúde. E ele foi numa biblioteca, e é muito sintomático que na biblioteca as pessoas não conseguiam ajudar ele da maneira como ele precisava, porque as pessoas, não, está aqui o computador, está aqui a internet, acessa aqui, essa é a página, vai lá. Ele não sabia nem como mexer no mouse. Então, assim, resumindo, não é esse óbvio. Está ali o computador, está ali o site, você tem a sua conexão, agora é com você. Não, não é. Até o letramento digital a gente precisa apoiar as pessoas para acessarem, enfim. Então, sair do óbvio, acho que é outra pérola bacana para a gente falar de inovação em bibliotecas. Não, e eu estava falando com a Sora antes a gente conversando, né, sobre esse assunto antes da gravação, e pensando aqui muito sobre o que eu admiro, né, o que eu gosto nessas bibliotecas e nessas coisas que eu acabo encontrando, assim, tanto na Thomas ou na vida, né? E normalmente são espaços onde você não só consome aquilo, mas você produz, você compartilha, né? Você tem ali um espaço de relaxamento, um espaço de tranquilidade, um espaço para, às vezes, esquecer a biblioteca como um espaço de você esquecer que está estudando, sabe? Eu penso, por exemplo, lá na UNB, tem um espacinho pop lá, onde tem uma Netflix tocando lá o dia inteiro. Você chega lá, bota Netflix e assiste o que você quiser, e as pessoas sentam junto, conversam, né? É um espaço que eu gosto e vários estudantes que frequentam a biblioteca têm muito carinho por esse espaço lá. E, ao mesmo tempo, seja um estúdio, um lugarzinho que você tem só um tripézinho para botar um celular ali em silêncio para você poder fazer uma gravação, né? Que valor que isso tem, né? Então, assim, esses pequenos lugares, assim, de coisas úteis que você pode oferecer de acervo ali que te permite produzir, né? E servir suas necessidades, como você tem dito, né, Wanda? Interessante o Rod falar disso, que às vezes são coisas poucas que já traz um aspecto inovador na forma como uma biblioteca pode oferecer seu serviço para os seus usuários, né? Ou fazer com que ele interaja de maneira diferente com a comunidade daquela unidade de informação. Aí e para reforçar isso, eu queria reforçar a questão do conceito de inovação, né? Que, segundo uma das maiores consultorias de inovação e posicionamento estratégico no Brasil, a BGI, inovação é a exploração com sucesso de novas ideias, né? Então, você tem que realmente pensar em algo novo, e aí a gente vem com aquela questão do além do óbvio, né? E explorar esse novo com sucesso de forma a realmente atender as necessidades do seu usuário. Então, não tem muita complicação aí, né? Eu acho que a gente precisa, nesse momento, ter um olhar mais amplo, mais aberto e mais, né, transparente para o mundo fora do nosso contexto, fora da nossa caixa, né? E tentar explorar isso da melhor forma possível, essas novas ideias, né? O que você ia falar, amigo? Eu ia reforçar, Sora, isso é tão bacana, isso que você está falando, porque me dá a oportunidade de citar dois exemplos que são extremos. Quando eu fui visitar o sistema de bibliotecas públicas em Paris, e numa das bibliotecas eu tive a oportunidade de entrar no Centro Pompidou, que é maravilhoso, é fabuloso, e ele tem um serviço num dos andares onde fica a biblioteca do Pompidou, ele tem um serviço que é incrível, que são televisões do mundo. Então, imagina você que a França é um lugar onde recebe milhares de imigrantes anualmente e que, enfim, a língua é sempre uma barreira. Então, eles têm televisões ligadas, né, durante o dia inteiro, passando a programação local daqueles países, da Argélia, do Afeganistão, enfim, de vários países. Isso é muito bacana. Outro serviço que eles têm são computadores disponíveis para autoformação. Então, assim, são centenas, o lugar é grande, enfim.
são centenas de computadores disponíveis para qualquer pessoa para trabalhar em autoformação. Então, eles têm oficinas também né, da língua, para falar sobre o sistema francês, enfim, isso é um lado. Tá? Então, aqui que a gente estava falando, está disponível, tem acesso, né? Então, isso existe também. Por outro lado, eu vou para o outro lado, lá para o Rio de Janeiro, e aí eu vou falar do Museu da Maré, na Maré, na favela da Maré. Então, você tem um museu que é dedicado, foi fundado para criar, para trabalhar a memória local da comunidade da Maré. Olha o poder que isso tem. Para falar dos primeiros habitantes, para falar sobre os pioneiros daquela localidade, quem são os compositores da Maré, das escolas de samba que tem na proximidade, quem são as costureiras, quem são os melhores cozinheiros do bairro. Olha o poder que isso tem dentro da comunidade. O primeiro rádio, né, que teve na comunidade, a primeira televisão preto e branco, enfim. Então, assim, são coisas diferentes, em unidades de informação diferentes, em unidades, né, espaços de aprendizagem diferentes, mas realidades diferentes, né? Finalidades diferentes, mas que trazem componentes poderosíssimos para o aprendizado, para a formação, para o acesso, para a fruição. Olha que bacana. Então, de novo, a inovação é essa ideia ousada que foi praticada, né? Isso é muito legal de falar, Soraya. E foi explorada com sucesso, uma ideia nova que foi explorada com sucesso, novamente aí o conceito, né? E aí você fala desse negócio da Biblioteca da Maré, que aí me veio assim, biblioteca humana, sabe? Logo na cabeça, porque você realmente levantar aí toda a memória, né, cultural e humana desse ambiente informacional dessa comunidade, você tem que se conectar com o humano, né? Não tem como você fazer isso sem se conectar com a sua rede humana que cerca aí sua biblioteca, né? E é muito engraçado isso, que para essas bibliotecas inovadoras isso é essencial, né? Isso, inclusive, é o que alimenta, é o combustível que alimenta qualquer movimentação das atividades diferenciadas, por exemplo, que a gente oferece aqui na Thomas, se dão quando a gente se conecta com a nossa comunidade, né? Mas se conecta mesmo, né? Não só aquela conexão passiva, né? Mas como realmente protagonistas e que vão ao alcance, né? Tomam a iniciativa de ir atrás dessa comunidade, né? Isso a gente viu em várias atividades que a gente roda aqui no nosso Makerspace, junto em parceria com o Vander, com os Resource Centers da Casa Thomas Jefferson, como, por exemplo, na atividade do Makeathon de Tecnologia Assistiva, né? Onde a gente traz a comunidade para pensar soluções para a comunidade. E a gente ajuda eles nesse processo. Simples assim. Né? Ou seja, eles vão vir com a solução, eles vão identificar o problema, eles vão vir com a solução e a gente está ali só apoiando e facilitando. Eu acho isso muito interessante mesmo. Cara, e é uma noção radical, né? Por mais simples que pareça, mas é uma noção radical de que seres humanos importam, né? Seres humanos importam, né? Isso é poderoso. Então, você traz o exemplo da biblioteca humana, que é mais radical ainda. Ela fala, cara, a experiência humana importa. Nós precisamos compartilhar isso, porque isso vai gerar dezenas de outras coisas boas, né? A empatia, o respeito, a quebra do preconceito, a desconstrução do preconceito. Isso é radical para uma sociedade que quer sobreviver. Isso tudo de maneira radical e saudável, né? Super! Isso constrói. É praticar a humanidade na veia, como parte, né? Do acervo, né? O acervo daquele local empatia, quebra de preconceitos, né? Compartilhamento de ideias. Uhum. Essas experiências humanas são acervo também, né? Exatamente. E a coisa da tecnologia assistiva, da gente trabalhar, é um outro conceito que é muito importante e que é caro para qualquer espaço desse que queira inovar, que é empoderamento dessas comunidades. Quando você empodera, então, assim, espaços que vão providenciar e oportunizar
que jovens que, de outra forma, dificilmente teriam contato com esse tipo de tecnologia de prototipação digital, ou com outras metodologias, ou com especialistas makers que estão vivendo a educação mão na massa, na prática, vai oportunizar que esses jovens tenham contato com esse universo, com isso tudo, vai promover o letramento científico, enfim. E isso providencia o elemento necessário para o desenvolvimento humano. Isso é muito poderoso. A gente empodera, instrumentaliza, incentiva. Isso é muito legal. Então, isso é diferencial também na inovação nesses espaços. E essa experiência bem-sucedida da tecnologia assistiva dentro da Thomas nos últimos anos, ela tem trazido uma série de aprendizados para a gente, como a Soraya falou. Né? Mas esse de empoderamento é uma coisa que, quando você começa, é fabuloso para a gente ver os resultados, né, Soraya? E é emocionante de ver, gente. Não tem uma edição do Tech Assistiva que eu não chore em algum encontro. Eu sempre me emociono. Se bem que não sou muito difícil de me emocionar, né? Mas sempre me emociono. Agora, Wander, a gente falou do que é inovação, falamos das possibilidades, do poder, né, de que a gente pode nos apossar dele ao achar oportunidades para fazer esse uso com sucesso de novas ideias acontecerem, né? Mas como que esse bibliotecário, primeiro, se prepara para isso? Então, a gente pode falar aí dos bibliotecários que ainda estão em formação na academia, nas universidades, né? E como que os bibliotecários que já estão aí no campo de trabalho conseguem, sei lá, colocar a lente da inovação, digamos assim, nos seus olhos, né? Ou na sua mente? Que oportunidades que você vê para que isso aconteça? O que precisa para que isso aconteça? O Rodrigo falou uma coisa no início que tem a ver essa formação, ela não vai parar nunca mais. Hoje a gente tem a noção dessa formação continuada, né? Desse long life learning, nunca mais vai acabar, porque o conhecimento humano ele está evoluindo, né, numa curva ascendente. A informação também fica obsoleta, então a gente precisa entender que, de tempos em tempos, a gente precisa saber o que foi descoberto e o que avançou nesse momento. Então, se a gente tem essa consciência, acho que é um passo importante para falar de colegas, de bibliotecários, educadores que trabalham nesses espaços, de que eles vão precisar estar antenados, eles vão precisar buscar também entender quais são os contextos, quais são os cenários, quais são os novos saberes e novas práticas. Eu acho que é um ponto muito importante esse que você levanta da gente. É um primeiro passo para a gente pensar a formação. Formação, ela é importante dentro da universidade, mas ela tem aspectos, né, que a gente pode até comentar. Mas uma vez que você está formado, não acabou. É só o início. Se a gente tem isso em mente, a gente vai entender que essa jornada ela vai trazer novos inputs para a gente poder saber onde atuar, ter repertório, entender de perspectiva, ver o que está acontecendo lá fora, como disse o Rod, entender quais são os cenários, quais são os melhores exemplos, as melhores práticas. Isso é bem legal. Agora também, e aí eu chuto a bola de volta para o campo da Soraya e do Rodrigo, que falou também da formação em relação ao processo da universidade, que ainda é um dos maiores espaços onde a gente tem a legitimação do aprendizado formal, né? Para a gente poder... Vamos falar da universidade só para começar, não vamos voltar para o ensino básico, não, mas da universidade como um espaço ainda do ensino formal para esses profissionais. Eu acho que tem pontos bem interessantes para a gente levantar aí, não é, Soraya e Rodrigo? Eu acho também. A gente já está num movimento, pelo menos aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, de revisão do currículo, revisão das boas práticas, né, da Faculdade de Ciência da Informação. Isso vai muito do sangue novo dentro da universidade, que também coordenadores, né, e diretores de departamento que tenham visão, né, visão inovadora, visão estratégica, né? E eu vejo esse movimento começando, ainda assim, um pouco tímido, mas começando,
na Universidade de Brasília, dentro do curso de biblioteconomia na Faculdade de Ciência da Informação aqui. Então, por exemplo, a gente começou com uma disciplina de educação midiática, né, que inclusive eu que dou essa disciplina lá, e já estamos passando aí por alguns estudos junto com a coordenação, né, da faculdade, para 2 momentos, né, nos prepararmos aí para curricularização dos cursos de extensão, para que ele vire disciplina de extensão, né, e também com a revisão mesmo do currículo, né, e transformar o currículo em algo mais prático, mais atual, que reflita melhor as necessidades atuais e práticas de uma atuação de bibliotecário mais à frente do seu tempo, digamos assim, né? E prontos para conseguirem atuar dessa forma que a gente está comentando aqui agora, né? Responder o que o mundo precisa, né, Soraya? Responder o que o mundo precisa, né? Às vezes até assim, não sabendo fórmulas para atuação, mas tendo um modelo mental mais aberto para se adaptar rapidamente, né? É bem aquela coisa do design thinking, né? De você pensar soluções para as pessoas no design thinking. Então, você, enquanto profissional da informação, você vai ter que errar rápido para uma hora você acertar, né? Então, eu acho que é muito por aí. Eu já vejo um movimento nesse sentido. Eu não sei qual que é a sua percepção, Wander. Eu também queria adicionar uma coisa. A Sora falou sobre o ensino formal, né, e como ele vem mudando. Isso é muito importante porque eu acho que alia essas habilidades do século XXI que a gente sempre tenta trazer, né, nos nossos currículos e tal, de construir repertório, né, de conhecer o que está lá fora, mas também dentro do ensino formal também, né, você não traçar essa linha, né. E quando eu falo de construir repertório e de ver o que está sendo feito lá fora, não é com um olhar competitivo, né? Que às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer melhor do que o outro está fazendo, né? Pelo contrário, né? Você olhar com o que o outro está fazendo e se inspirar para você fazer o seu, né? E ver isso de uma forma inspiracional e colaborativa, né? E não 100% competitiva e querendo fazer melhor, né? Eu só quero abrir um parênteses aqui para a questão da formação, porque o Rod, ele é engenheiro, né? E depois que ele começou a trabalhar no Thomas Maker, ele se apaixonou pela educação. E o Roger é um exemplo, assim, que eu acho muito prático e real de uma pessoa que se viu apaixonada para ser educador, mesmo sendo engenheiro, né? E correu atrás de buscar formas de criar o seu repertório, de se formar para essa nova paixão que ele encontrou. Então, ele conta aí para nós, Rod, o que você faz? Porque eu sei que de várias coisas que você já está aí, né, cavucando aqui e ali, que eu sei. Eu, enfim, venho tentando atacar de vários lados, né? Eu estou tendo uma experiência agora mais próximo de sala de aula, dentro da Thomas Jefferson, né, que está me dando um pouco mais de prática. Ao mesmo tempo, eu estou cursando um curso de licenciatura em computação na UNB, então, para ter a educação, a formação, né, de professor, propriamente dita, né, no papel. E, enfim, formações variadas, né? Então, estou fazendo o curso do Educamídia esse semestre, né? E cursos da Google, certificações, etc., né? Tentando meio que montar esse quebra-cabeça, né? Que é um pouco de cada. É um lado técnico, um lado pedagógico, né? Está se instrumentalizando, né, Rod? Isso, exatamente, né? E tudo que eu vou achando interessante, né? Eu percebi que eu sou uma pessoa que adora estudar, no geral. Então, isso está sendo uma coisa legal para mim, que não falta coisa para estudar. Então, tô num momento bem legal, com certeza. Esse é um tipo de ensinamento, Rod, que eu acho fabuloso, porque ele permeou minha graduação também. Então, acho que a Soraya também deve ter passado um pouco por isso.
foi o PIBIC, né, o Projeto de Iniciação Científica, foi a possibilidade de encontros estudantis, foi a possibilidade, por exemplo, a Universidade de Brasília, que dá a oportunidade de você fazer matérias de outras disciplinas, então você consegue cursar outras áreas do conhecimento e fazer esse crossover aí de conhecimentos, que a princípio podem partir dos gostos pessoais, né? O gosto de cada pessoa por uma área, uma afinidade ou outra, enfim, mas que quando a gente vai nos pilares dos conhecimentos, a gente vê que eles são transversais, eles vão se complementar, né? O diagrama de Venn vai encontrar isso, vai conter ou vai ser contido em algum momento. Então, isso é genial, isso é fabuloso, porque isso vai partir também para aquele elemento, aquele território importante para o profissional, que é o repertório para a criatividade. A criatividade vai ser o crossover desses conhecimentos, das experiências e dessas práticas. Então, se um bibliotecário, uma bibliotecária, um museólogo, uma museóloga precisa pensar em inovação na sua área, esse é o tipo de território, de terreno fértil que você pode contribuir para a sua formação. Né? Construa o seu quebra-cabeça, né? Exato. Peças de outros tabuleiros e vai colocando ali. E eu acho que isso a partir de agora, daqui para frente, é uma coisa que talvez não tenha volta. Né? Eu concordo com a Soraya, acho que a formação está mudando, eu acho que isso é um processo que não tem como retroagir, e se demorar demais também, a gente entra para o processo de extinção muito rapidamente, porque é isso que está acontecendo muito com o saber no mundo inteiro, mas eu acho que são coisas bem legais para as pessoas pensarem no seu processo de formação, para pensar em inovação no futuro, né? Ou no agora. Né? Vamos no agora, porque está acontecendo muita coisa e tem muita prática legal para a gente usar como referência, assim como disse o Rodrigo. Uma das coisas que eu acho que também que a gente soma aí as formações, né? Então, você realmente buscar aprender de maneira formal algo novo, né? E aí vale tanto para academia como para formações não tão formais como o Rod tem feito. Ele está fazendo o curso de formação do Educamídia, ele fez os cursos para certificação do Google e tudo mais. É a questão da gente também buscar experiências diferentes daquelas com as quais a gente já se envolveu, né? É a questão de realmente você buscar experiências também, né? Se envolver com pessoas que fazem diferente, que pensam diferente de você, né? Que fazem coisas diferentes também que estão dando certo. E assim, eu tive esse moto muito forte na minha jornada profissional até hoje. Então, eu já trabalhei em escolas, em bibliotecas dentro de escolas tradicionais, escolas mais inovadoras, né? Já trabalhei dentro de instituições privadas, de bibliotecas especializadas, fazendo um papel totalmente diferente, trabalhando como consultora informacional. Né? Trabalhei já com bibliotecas totalmente digitais, que não tinham acervo nenhum físico, então a gente trabalhava com repositório e tudo mais, e todas essas minhas experiências eu nunca estava preparada para elas, eu tive que aprender fazendo, né? Ou seja, eu já era maker antes de estar no Thomas Maker e não sabia. Ou seja, isso também, você está aberto para essas novas experiências e se envolver com elas é um ótimo caminho para você começar a se preparar para inovar, né, dentro da sua comunidade. Já aconteceu isso com você, Wander? Na verdade, Soraya, quando a gente está conversando, nós dois conversando sobre isso, eu acho que não é por acaso que nós dois acabamos vindo parar na Thomas, porque nós temos trajetórias parecidas. Né? Então, a minha experiência em biblioteca escolar, a minha experiência em biblioteca pública, a minha experiência em biblioteca comunitária, que é outro ambiente, é outra prática também, a minha experiência como gestor público, a minha experiência como trabalhando em rádio, trabalhando como educador popular, a minha experiência como artista mesmo, como músico, como rapper, ou como, enfim, músico que toca na noite, como
poeta, como pessoa que escreve, que pensa a literatura e que desenha e que gosta, né, de produzir culturalmente também. Essas coisas, elas são o terreno fértil que a gente estava conversando, né? Então, não acho que é por acaso que essas práticas e as nossas experiências nos ensinaram como estar preparado para atuar em outros espaços, porque a gente precisou aprender. Né? Precisamos, não tinha manualzinho, não tinha formação, né, para isso. Então, eu acho que é curioso como a nossa trajetória ela está indicando também outra coisa aqui, que é você estar aberto para essas experiências e se jogar nelas, né, para que realmente você tenha aprendizados e que vão fazer parte da tua criatividade no futuro. Exatamente isso, porque muitas das vezes a gente se intimida, né? Quando surgem oportunidades muito diferentes daquele nosso contexto no qual a gente já está confortável, né? E muitas das vezes a gente tem até a possibilidade de abraçar essas novas oportunidades, mas se intimida, né? E tudo mais. Então, assim, se a gente fosse, então, resumir aqui agora, para a gente encerrar, porque infelizmente temos que encerrar, gente, porque eu com o Wander aqui, eu fico a noite toda conversando com o irmão. Então, assim, 3 pontos aí que seriam, assim, essenciais para você conseguir se jogar para inovar, né? Para repensar, ressignificar aí sua unidade de informação, sua biblioteca, seu centro comunitário, cultural, né? Uma das coisas eu vou falar uma, depois você fala aí mais, irmão. Uma, eu diria exatamente isso, se abra para novas experiências. E daquele jeito assim, tá com medo? Vai com medo mesmo, entendeu? Vamos experimentar coisas novas, porque só com a bagagem dessas experiências é que você vai ter aí munição para ser criativo, para conseguir pensar além do óbvio, né? Então, eu acho que essa seria a minha primeira dica aí para quem quer se jogar numa ressignificação de seu espaço aí informacional. Você, Wander. Soraya, acho que eu vou no mesmo caminho, apesar de serem coisas parecidas, eu acho que tem alguma diferença, mas eu falaria no modelo mental mesmo. E talvez seja esse modelo mental do qual você se refere para que as pessoas estejam abertas a novas experiências profissionais, novas experiências de aprendizado. Eu acho que eu iria por esse caminho. As pessoas precisam ter modelos mentais mais flexíveis para poderem estar abertas a isso. Agora, sem dúvida que a formação ela vai ser um outro ponto, né? Você precisa ter a formação que te dê elementos. A gente fala o tempo todo da criatividade para inovação. A criatividade não vai funcionar se você não tiver repertório. E o repertório vem dessas experiências. Tanto, né, de você estar aberto para coisas que não são da formação, da educação formal, quanto essas outras experiências. Mas a formação é algo que vai te dar repertório. Então, você precisa pensar em experiências múltiplas na sua formação para que você realmente tenha o que conectar e pensar em inovação, né, nesses espaços. E o terceiro ponto, Soraya, o que você acha? Cara, eu acho que o terceiro ponto é exatamente você reconhecer que inovação é simplesmente isso. Não está preso a você ter muito recurso, nem a você ter muita tecnologia. Hoje, olhar para a inovação como ela realmente entendeu? De você realmente conseguir fazer algo novo, né? E que atenda às necessidades do seu público-alvo. Não precisa necessariamente estar vinculado ou dependente de recurso, mas que vai depender mais de você, de como você enxerga tudo, de como você se conecta com as pessoas e a sua biblioteca humana que te cerca. Eu acho que seria isso daí, não sei o que você acha. Soraya, eu assino embaixo. Acho que a gente precisa fazer um dia, vou jogar um desafio aqui para o Makers Gonna Talk, para a gente fazer um dia só de podcast com exemplos low-tech,
de inovação em bibliotecas públicas, comunitárias, escolares, e que realmente tem impacto nas comunidades, né, a qual eles pertencem. Então, um dia a gente pode falar desses exemplos. Olha, isso aqui acontece assim, não precisa ter muito dinheiro, não precisa ter muito orçamento, não precisa ter muito material, só para a gente deixar claro que é isso que você falou. Não, vai partir deste ser humano, do repertório dele. É claro que sempre vai ter a questão... As parcerias com quem você se conecta também, né? Exatamente. Tem outros elementos que podem fazer a inovação acontecer nos espaços, mas o ser humano é uma peça-chave. Então, a gente pode fazer um dia só desses exemplos para a gente mostrar, na prática, essa inovação. Pronto, aí já temos compromisso para um próximo agendamento, que eu vou trazer meu irmão Wander aí de novo para conversar conosco. Mas, infelizmente, a gente chega ao fim de mais um episódio do Makers Gonna Talk. Eu queria muito agradecer. Eu queria muito agradecer a presença do meu querido amigo Wander Filho, que tirou aí um pouquinho do seu tempo para vir bater esse papo gostoso conosco hoje. Agradecer também em especial a presença do Rod, que teve que sair um pouquinho mais cedo, né? E da nossa equipe aí dos bastidores. Obrigada, time. E o Makers Gonna Talk é produzido pela equipe do Thomas Maker, com episódios quinzenais disponíveis em todas as plataformas de podcasts. E a gente se vê num próximo bate-papo que você pode saber quando vai acontecer, seguindo o Thomas Maker nas redes sociais. Quer se despedir, irmão? Eu quero. Um abraço grande para você, boas inovações e ótimas energias. Gente, se joguem, tá? Beijo grande, até a próxima. Tchau.